Então vamos voltar? Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai falar sobre uma matéria bacana agora e que sempre cai em prova: tipologia textual. Esse nome, todo edital tem lá tipologia textual e gêneros textuais, né? Então, quando nós falamos de tipologia, eu não vou questionar isso aqui agora, até porque em relação à linguística textual nós temos mais gêneros textuais, literalmente, do que a tipologia em si. Quando a gente avalia o texto, né, como a gente vai dar tipologia, existem vários textos que podem ser narrativos, existem vários tipos de textos que podem ser dissertativos, mas quando, por exemplo, eu pego uma novela, né, novela é uma narração, né, só que o nome é novela. Qual a diferença entre essas relações? A primeira coisa que você tem de estabelecer é isso, né, não se confundir. E aí observar também se ele está perguntando caráter de texto, se ele está perguntando finalidade de texto ou se o item está perguntando qual é a tipologia, né? Então, muitas vezes as pessoas sabem que o texto é uma narração, só que ele estava perguntando o gênero textual, tá? Então, o que é gênero e o que é tipologia, né? Tipologia, nós temos só três, né? Que é a narração, a descrição e a dissertação. E surge uma modalidade que eu vou incluir aqui também, que é o texto injuntivo, né? Que é o tipo de texto injuntivo, que pode estar dentro de qualquer texto. E eu vou colocá-lo como tipologia também, certo? Então, nós podemos acrescentar mais um, que tem trazido aí muita informação em prova, como tipologia mesmo, que é o texto injuntivo. Já já vou falar para vocês a característica de cada um. Então, literalmente, nós temos três que vocês reconhecem, mas a gente vai inserir mais um, né? Então, tipologia, narração, descrição e a dissertação. E aí essas seriam as normais, que todo mundo já conhece. Mas a gente vai inserir a quarta, que é a questão da tipologia injuntiva, né? Então, injuntiva, já já vocês vão saber o que é. E o CESP, por exemplo, em 2015, ele colocou em muitas provas, né, perguntando se o trecho era injuntivo, se o terço era injuntivo. Então, é bom que a gente avalie essa ideia aqui agora juntos, né? Então, quando a gente vai falar então de gênero, já é outra coisa, né? Gênero, gente, também são tipos de texto, só que aí são as variações dos textos: novela, conto, crônica, artigo científico, artigo de opinião, fábulas. Isso já nós temos os gêneros, né? Os diversos tipos de textos. E, por exemplo, uma crônica. Uma crônica, ela pode ser uma narração, ela pode ser uma dissertação. E aí o que você tem de observar é isso, ó. O texto se chama crônica, saber por que ele se chama crônica e saber que a linguagem dele utilizada foi uma linguagem, buscou-se para escrevê-la a tipologia narrativa. Então, observe a diferença. Eu tenho uma novela, como eu estava falando para vocês, mas para fazer a novela eu tive de buscar a tipologia narração, né? Por quê? Porque a novela é uma narração, entenderam? Aí eu vou falar sobre uma fábula. A fábula que narra contos fantásticos, né? Nós temos aí personificação da linguagem, personificação de pessoas, de animais. E aí você busca para contar essa história, né? Que é uma história, mais uma vez, eu busco a narração, certo? E aí, para escrever um texto mais formal, como um artigo científico, eu já busco a dissertação, né? Então, o artigo científico ele tem um cunho dissertativo. Por quê? Porque vai tratar de um assunto. Então, existem vários gêneros textuais e os diversos gêneros textuais se valem de tipos de texto, né? Que é a narração, que é a dissertação, que é a descrição, e o que eu vou inserir para vocês como tipologia, que é a injunção, certo? Por exemplo, uma bula de remédio. Para escrever uma bula de remédio, qual a intenção? A bula de remédio, qual a função dela? Orientar o leitor. Pronto, identifiquei o que é texto injuntivo. Texto injuntivo é aquele que tem a função de orientar o leitor. Então, quando você compra uma máquina de lavar, né? Aí você vai buscar para você saber manuseá-la, né? O que você vai buscar? Manual de instrução. E o manual de instrução serve para quê? Para te orientar. Então, posso dizer que a tipologia do texto, manual de instrução, é uma tipologia injuntiva. Por quê? Porque a função é orientar o leitor. Entenderam?
Olha que fácil, né? E aí, observe. Suponhamos que eu esteja escrevendo uma dissertação. Aliás, vou usar uma narração. Aí eu estou contando uma história. Pode também que você encontre isso dentro de uma dissertação. Posso dar outro exemplo para vocês. Aí eu estou contando uma história. Só que no meio da história eu resolvo dar uma dica para você que está lendo o meu texto. Então, pode ser que o texto tenha a característica predominantemente narrativa, mas num trecho específico ela pode ter um trecho injuntivo. Naquele trecho eu posso estar orientando você a fazer determinada informação. Então é isso que você tem que saber. Você tem que saber analisar o texto. Não existe, gente, um texto puramente narrativo, puramente dissertativo. O que existem são textos híbridos, né? Textos que se misturam. Dificilmente você encontra uma narração sem descrição. Dificilmente você encontra uma dissertação sem um trecho narrativo, sem as marcas da narração. Então existem marcas dos demais textos nos textos. Então você tem de observar qual predomina, qual a intenção do autor ao escrever aquele texto, qual a margem que ele tinha, a ideia que ele tinha. É contar ou é falar sobre um assunto? Ou é orientar o leitor, ou é descrever, certo? Então, nós temos de observar a marca principal do texto antes de a gente começar a questão da tipologia textual, certo? Então, eu sempre aconselho, né, primeira coisa quando a gente vai ler um texto, olhar a fonte de referência bibliográfica. Por quê? A fonte de referência bibliográfica, ela tem capacidade de nos apresentar o texto. Suponhamos que a gente encontre lá escrito assim, www.tjdft.gov.br. Beleza, só isso, né? Só tem a fonte que o texto foi retirado do site do TJDF. O que você já associa? Olha aqui, você já raciocina imediatamente. Esse texto não tem uma linguagem popular, esse texto não tem coloquialismo, eu imagino, né? Esse texto está escrito com impessoalidade, porque o redator tem que seguir os princípios, né, da administração pública, seguindo lá os princípios da sigla LIMP, que você já deve conhecer, e um deles é a impessoalidade. Então, já sei que aquele texto será redigido com rigor formal, com impessoalidade e as palavras geralmente no seu sentido denotativo. Professora, mas e se eu leio e perceber? Não, falei ainda, a gente não foi para a leitura do texto ainda. A gente está na fonte de referência. Como a fonte de referência dessa, eu já tinha essa prévia, né? Eu poderia imaginar até o que eu iria ler, né? Então, eu teria mais chances de ler informações a ler outras ideias como contos, né? Então, eu poderia imaginar, primeira ideia, fonte de referência bibliográfica. Agora você chega lá e encontra Cecília Meirelles, ou você pode colocar Clarice Lispector. Você já sabe então que haverá linguagem subjetiva, né, porque é própria da autora. Você já sabe que aquele texto ali possui uma linguagem conotativa. Por quê? Porque a literatura, né, dificilmente esses textos não usam a linguagem conotativa. Eu já sei que ela não se preocupa muito com a linguagem, porque são autoras modernas, né, e o modernismo quebrou com qualquer padrão de conhecimento gramatical e passou a expressar apenas sentimento. E já sei também que pode haver um feminismo ali, né, porque são autoras feministas. Se você conhecer a biografia do autor, você também é capaz de entender que tipo de margem ele coloca no seu texto, porque o autor escreve de acordo com o que ele passou na vida dele, certo? Beleza, olhei a fonte de referência, e aí? Aí você vai ler o texto, né? Na primeira leitura, quantas vezes a gente tem de ler? Olha, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, a gente vai ler uma vez para identificar a tipologia e na segunda a gente vai ler para fazer as questões de interpretação e compreensão. Mas sempre a primeira leitura é esta, né? Identificar a tipologia textual, certo? E para identificar a tipologia textual, a gente vai primeiro dar uma olhadinha na fonte de referência, para a gente ter uma base, né, do que a gente vai ler. Segundo, a gente vai ler o texto. Na leitura do texto, na primeira leitura, gente, você vai deixar, né, se estiver com a caneta na mão, você vai colocar a caneta do lado, não vai marcar nada, certo? A primeira leitura é chamada de leitura diagnóstica, né, por mim mesma. E aí eu vou fazer o quê? Então, vou fazer um diagnóstico, eu vou ter contato com aquele texto. E aí, quando eu leio o texto,
eu entro no meio da informação e sou capaz de identificar inicialmente o que eu estou falando, né? O que eu estou falando, o que eu estou lendo, certo? Então, observe, aí você começa a ler o texto. Aí você vai identificar a tipologia textual. Você não vai identificar o que é o gênero ainda, né? Primeiro você vai identificar a tipologia. Como que eu faço, professora? Observando as características de cada texto, certo? Beleza. Então, antes de a gente entrar nos gêneros, a gente precisa entender direitinho o que é uma narração, o que é uma descrição, o que é uma dissertação. Depois, por exemplo, a gente vai entender o objetivo. Por exemplo, um texto de jornal, uma notícia. Notícia é uma narração, certo? Então, uma notícia de jornal, eu sei que tem uma característica informativa, mas esse texto ele é uma narração. Então, quando a gente partir para as questões, aí a gente vai somar a ideia de entender caráter, tipologia e gênero, certo? Então, primeiro a gente vai passar pelo gênero. Eu comecei a ler o texto. Como que eu vou me posicionar para identificar a tipologia? Conhecendo as marcas de cada uma, certo? Então, observe. Vem aqui comigo, né? Vocês podem colocar aí no caderninho de vocês, né? Então, observe aqui. Eu vou colocar fato, e desse lado eu vou colocar assunto. Então, quando a gente precisa do fato, né, se você observar que existe um fato concreto, né, então esse texto, em volta dele, eu usei tempo, eu usei lugar, eu usei verbos no pretérito, perfeito, eu usei movimento, e eu usei um personagem. Se você observar aqui no texto inteiro, nós temos a ideia toda, o texto inteiro era só, ele chegou para mim só para falar desse fato. Então, eu cheguei aqui, eu quero contar para vocês que em 2016 eu resolvi estudar para concurso, para isso eu organizei meu tempo, para isso eu comprei uma mesa, para isso eu separei uns livros, toda essa ideia, observe, olha, em 2016, eu comprei uma mesa, né, que é o fato, certo? Para estudar para concurso. E aí, coloquei no lugar arejado, coloquei verbos no pretérito, e observe que há um movimento do personagem, né, ele fazendo essas ações, e o personagem sou eu. Então, nesse trecho, eu tenho um fato. Qual é o fato? Estudar para concurso. Para isso, para contar esse fato, eu precisei usar tempo, eu precisei usar lugar, eu precisei usar verbos no pretérito, eu precisei usar movimento, personagem, e precisei literalmente usar um personagem. Então, observe que quando ocorre essa ideia concreta, né, literalmente o fato aqui, ele é concreto. Se você perceber que tem essas marcas literalmente aqui dentro do texto, nós temos uma narração. Então, qual a função da narração? É contar uma história real ou fictícia. Por exemplo, deixe-me contar uma historinha aqui. O astronauta encontrou com o diabo no espaço cósmico. Então, nós temos astronauta e o diabo. É um texto imaginário, né? E aí, o astronauta pergunta para o diabo. Então, observe, o fato é o encontro. E aí, o astronauta pergunta para o diabo o que ele estava fazendo ali no espaço, todo triste. Aí, o diabo responde para o astronauta. Eu estou aqui porque minha atividade lá na Terra não tem mais mal, o meu mal lá na Terra não tem mais sentido, porque lá existe uma tal de internet que faz muito mais mal do que meu próprio mal. Beleza, então observe. Existe um fato, que é a questão da internet fazer mal, né, e o encontro deles lá. Esse fato é concreto, só que isso é imaginário, mas mesmo assim, na imaginação, ele é um fato concreto. Eu usei tempo, certo? Eu usei lugar, eu usei verbos no pretérito, eu usei o encontro, o movimento dos personagens e usei o personagem. Então, esse texto, ele é puramente narrativo? Não, porque ele tem descrição, mas eu posso dizer que ele é essencialmente, que a característica maior dele é ser uma narração, certo?
Beleza, então essa é a marca da narração. Só que a dissertação, ela busca muita narração, mas você tem de observar que não posso já chegar. Se eu colocar assim, em 2016, isso aqui, gente, é marca da narração, marca. Mas eu não sei se o que vai predominar logo em seguida é a narração. Para que você chame o texto de característica maior narração, tem de predominar todos esses elementos, né? Eles devem predominar. Agora, se você encontrar, então, tempo, lugar, nesse trecho eu posso dizer que é narração, mas eu não posso dizer que é a marca maior do texto. Então, quando você encontrar partes dessas ideias, isso aqui são as marcas da narração, certo? Beleza. Agora, nós chegamos aqui e começamos a ler um texto que fala sobre um assunto. Por exemplo, a violência no país, a violência assola o país nos últimos anos. Quando eu falo a violência assola o país nos últimos anos, isso não é um fato, isso é uma ideia, certo? Isso é um assunto. Então, quando você perceber que o texto está centrado no assunto, ele tem a função de colocar ideias, né? Então, nós temos aqui já, você pode observar que a função do redator aqui é colocar ideias dentro do texto. Não é colocar fatos, ele pode até usar fatos, mas a ideia central é falar sobre a violência. A violência é uma coisa abstrata. Então, nesse contexto, nós temos aqui uma dissertação. E a dissertação, ela se divide de diversas formas, né? Então, por enquanto, a gente não vai saber a divisão, a gente só vai saber o que é. Dissertação, então, é um texto que preza pelo assunto, né? Ela é trazida de forma mais abstrata, diferente da narração, que aqui é concreto. Dentro ainda desse assunto, nós temos a predominância de verbos no presente do indicativo. No presente do indicativo. Diferença máxima entre a narração, que é a predominância para verbos no pretérito, certo? E aí você vai pegar a diferença de uma e de outra. Mas isso aqui é tão sutil dentro dos textos, né? Você tem de sempre observar isso aqui, fato e assunto. Qual a função desse texto? Me contar um fato ou é me passar uma ideia? Assunto é literalmente uma ideia. E aí você tem de observar que esse assunto pode ser argumentativo. Esse assunto pode ser expositivo. A característica máxima da dissertação é ser argumentativa ou é ser expositiva. Qual seria a diferença? A diferença, a gente vai observar que isso aqui, gente, não é já a tipologia. Isso aqui é a finalidade do texto, olha. Então, aqui seria finalidade da dissertação. A finalidade é ser argumentativa, ser expositiva. Que a argumentação é persuasão, a exposição tem mais característica informativa, certo? Então, depois a gente vai falar disso. Por enquanto, a gente só vai identificar se ele é narrativo, se ele é dissertativo. Então, se fôssemos para avaliar, a marca da dissertação é o assunto, a marca da narração é o fato. Beleza, professora. E a descrição? Então, deixa eu abrir uma tela aqui para a gente avaliar. Então, nós temos aqui narração centrada no fato, né? Vocês já viram. A dissertação centrada no assunto. E aí nós temos também a descrição, que eu não fiz o foco dela para vocês. Descrição, gente, dificilmente vocês vão achar um texto puramente descritivo. A descrição, como o próprio nome diz, ela descreve. Ela tem a função de descrever lugares, pessoas, ações, né? Você pode descrever uma ação, mas aí mistura narração com dissertação. Eu posso descrever um lugar, e aí, quando você descreve, você está parando o momento, né? Porque na narração existe movimento. No assunto, eu só quero passar a mensagem. E aqui, na descrição, eu quero descrever. Então, aqui, ela é atemporal,
Então, porque você não consegue identificar e também ela é estática. Nesse momento, você quer somente falar sobre o fato. Por exemplo, a descrição ela é a minúcia da narração, faz parte da narração, né? Então, ela tem predominância também de verbos, só que os verbos aqui são no pretérito imperfeito. Por exemplo, a professora estava cansada, isso é uma descrição. A professora estava arrumada, isso é uma descrição. O lugar estava bonito, então é uma descrição. Sempre que você observar que predomina o pretérito imperfeito, nós temos a marca da descrição. E mais uma vez, a descrição, ela faz muito, ela tem, quando a gente entra dentro do fato, eu uso muito a descrição. A descrição, ela anda muito associada à narração. Mas não significa que ela vai predominar. Dificilmente a descrição predomina. Por quê? Porque ela é atemporal, ela é estática. Ficaria enfadonho dizer é isso, é isso, é isso, é isso, é isso e pronto. Certo? Aí você pode descrever objetivamente, que é aquilo que todo mundo iria descrever da mesma forma. E você pode escrever subjetivamente, né? Trazer para o mundo real o que você imagina, certo? Então a descrição ela não tem muitas características, né? Geralmente ela é a minúcia da narração, certo? E existe também aquele outro texto, né, que eu coloquei para vocês, que é o texto injuntivo. O texto injuntivo, o que seria o texto injuntivo? Como eu mostrei, o texto injuntivo, ele não é como esse aqui que existe um fato, esse aqui que existe um assunto e esse aqui que vai descrever. Qual a função dele? As características desse texto aqui. Orientar o leitor. Orientar o leitor. Então, a função do texto injuntivo, vou colocar aqui, é orientar o leitor. Essa é a marca dele. E aí, essa é a função dele, né? Manuais de instrução, como eu já mostrei para vocês, receitas de bolo, receitas, enfim, não só de bolo, bulas de remédio. E a característica mais, nós temos aqui, verbo, até que apagou aqui, mas deixa-me terminar aqui. Só abrir aqui para vocês. Mas creio que vocês devem ter anotado aqui. Então, só voltando aqui ao texto injuntivo. Só colocar aqui a injunção, então. Injuntivo. A característica máxima dele, orientar o leitor. Que mais que eu posso observar? Predominância de verbos no imperativo, certo? Então, serve para dar ordem, né? A máxima dele é essa, orientar o leitor. Pode ser um texto todo injuntivo, ou pode ser marcas, né? Então, pode ser predominância no texto, como bula de remédio, manual de instrução, ou ter marcas injuntivas. Então, eu posso ter o texto todo injuntivo ou ter apenas as marcas injuntivas, né? Então, essa seria a primeira ideia. Então, voltando aqui comigo, eu preciso, então, saber o que é a narração, que eu já mostrei para vocês, já a gente vai colocar em prática. A narração, eu preciso saber o que é a dissertação, que é a questão quando você entra no assunto. Preciso saber também a descrição, o texto injuntivo, certo? Então, voltando aqui comigo. Então, beleza. Tudo que eu falei até agora é tipologia, certo? Então, agora nós vamos observar a finalidade do texto, certo? Então, finalidade é diferente, né? Tipologia é uma coisa, é o tipo do texto, e a finalidade. Para que eu usei aquele texto, né? Por exemplo, o texto jornalístico, ele é sempre uma notícia, e a notícia é um fato. Então, observe, quando você encontrar na fonte de referência um texto retirado de um jornal, então eu já sei que aquilo é uma notícia, né? Porque a função do jornal é informar. Aí, observe,
o texto tem tipologia narrativa, mas a característica dele é ser informativo. Observe a diferença, né? Então, qual a intenção daquela narração? É me informar sobre um assunto, né? Então, você tem que sempre observar o que é que eles querem de resposta. Eles querem te perguntar o tipo do texto e, ao mesmo tempo, a característica dele, certo? Então, vamos lá estabelecer essa diferença. Texto informativo é aquele que tem função de informar o leitor sobre determinado assunto, né? Pode ser da sociedade, pode ser um assunto político. Então, sempre que você encontrar notícias de jornais, elas são sempre narrativas e tem foco informativo, certo? E quando você avaliar a dissertação? Então, a dissertação ela pode ser trabalhada de duas formas. Ela pode ser trabalhada de forma argumentativa e de forma expositiva. O que seria uma dissertação argumentativa? É aquela em que o autor se posiciona a respeito de determinado assunto. Ela é totalmente subjetiva, ele coloca marcas da argumentação dentro do texto, ele coloca informações individuais dentro do texto e a função dessas informações é convencer o leitor a concordar comigo, a concordar com o escritor. Então, eu tenho de usar o texto para expor o meu pensamento. Para isso, eu posso usar fatos, eu posso usar exemplos. Por isso que entra a narração, ó, porque para provar aquele assunto, ele usou um fato. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, o câncer mata mais do que... Atualmente, o câncer mata mais do que acidentes de carro e moto juntos. Beleza, eu falei, isso é uma ideia, isso aí é uma informação. E aí, quando eu coloco o câncer mata, então, para que minha ideia tenha valor para você, eu tenho de falar de onde eu tirei isso. Eu tenho de falar por que eu falei isso. Eu tenho de justificar, eu tenho de convencer você a acreditar. E aí eu falo que essa situação pode ser observada no estudo feito por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais. Pronto, né? Nesse estudo, esses alunos descobriram que nos prontuários avaliados por ele, 90% dos casos de morte eram de câncer, não de moto e carro, que eram os acidentes que geralmente ocorria mais. Então, para provar que câncer mata mais do que carro e moto juntos, eu usei um estudo feito por alunos da Universidade de Minas, pela UFMG, né? Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, nesse estudo, eles comprovaram que as mortes ocorriam mais por câncer e não por acidentes de carro e moto juntos. E aí, nesse ponto, convencer o leitor é isso, é usar dados capazes de provar a sua ideia. Então, você pode provar a sua ideia de diversas formas, né? Usando fatos, usando exemplos, que são as narrações. Você pode usar dados estatísticos, você pode citar um testemunho de autoridade, que é alguém notório na área, capaz de dizer dentro do seu texto. Você pode usar um fato histórico, fazer um retrocesso, que também é uma narração. Então, eu tenho que justificar. Isso seria uma argumentação, certo? Toda vez que o autor tenta provar o que ele está falando, toda vez que o autor tenta colocar o pensamento individual dele, é isso que é um texto que nós percebemos argumentativo. Já o texto expositivo, como o próprio nome diz, a característica dele é informativa, não é mais a questão persuasiva, né? Persuasiva é a função da argumentação. Então, quando a gente coloca expor, né, a função desse texto, é só expor o assunto para que você tenha conhecimento daquele assunto. Geralmente ele é mais direto, ele é mais teórico, ele apresenta diversas informações sobre política, sobre dados estatísticos. Então, ele parece um pouco com o texto informativo, até porque ele tem a característica informativa, né? Então, mas a função dele não é colocar o pensamento individual. A função dele é expor o assunto, certo? Então, um tem a função de convencer, que é o texto argumentativo, e o outro é a função de expor, né? Então, texto expositivo, por exemplo, artigos de leis. Por exemplo, artigo científico. Isso aí é expositivo, eu estou expondo a minha pesquisa, eu estou expondo o artigo, certo? Então, esses textos eles têm características mais expositivas, tudo bem? Então, a gente vai parar aqui um pouquinho, aí quando a gente voltar, a gente continua falando de tipologia, só que aí a gente vai praticar, né? A gente vai conhecer um pouquinho, a gente vai ler um pouquinho, porque até agora eu só falei, né? Então vamos dar umas lidas, né, nos textos para a gente identificar características dentro deles, tudo bem? Então fique aí, daqui a pouco eu volto e a gente continua falando nos nossos textos, tudo bem? Beijo para vocês.